indignado, injustiçado diante de determinadas situações, e essa foi a sua interpretação, a emoção que geralmente vai surgir é a emoção da raiva. Né? Agora, nessa mesma situação, o indivíduo podia ter interpretado de outra forma. O sujeito é muito amigo meu, isso não acontece geralmente. Ele deve estar tão absorto nos seus pensamentos que ele não deve ter nem me visto. Passou por mim e não me viu. Existe a possibilidade dessa alternativa ser a real e não aquela outra. Então, essa ideia do indivíduo ponderar, achar diferentes pontos de vista para uma determinada situação, ver as evidências na realidade que confirmam ou desconfirmam essas hipóteses de interpretação, é muito importante para que a pessoa aprenda a responder emocionalmente de acordo com o contexto e sendo proporcional também. Agora, para fazer isso, ela vai ter que estar muito mais conectada com o seu universo interior, né? Estar mais em contato com as suas emoções, com as emoções dos outros, né? Então tem que desenvolver o que a gente chama aí isso aí é uma inteligência emocional. Inteligência emocional. E a inteligência emocional começa com o meta-pensene. Meta quer dizer além, ou acima. Pensene, pensamento, sentimento e energia. Quer dizer, o indivíduo começa a monitorar o seu próprio pensamento e sentimento. Essa habilidade de automonitoramento é que vai permitir o domínio emocional. Não existe domínio emocional sem metapensenidade. Isso dentro da Conscienciologia que se chama metapensenidade, né? Na inteligência emocional, mais amplamente, o pessoal conhece como um controle ou uma percepção a respeito da sua própria realidade, né? De pensamentos e de sentimentos. Estou pensando isso por quê? Baseado em que eu estou interpretando, avaliando, concluindo essa situação dessa forma? Quais são as evidências? O que eu estou sentindo agora? Esse sentimento, ele tem relação direta com o meu pensamento? Esse meu pensamento, essa minha interpretação está definindo, determinando essa minha emoção? O quanto? Então, essa habilidade, estamos chamando aqui então de metapensenidade. Muito bom. Logo depois do comercial, a gente vai aqui descobrir quais outros elementos que envolvem aí uma atuação mais madura em relação às emoções. De volta ao Consciência Livre, onde discutimos hoje o controle das próprias emoções, o autodomínio emocional. E terminamos com o Rui comentando a questão da atenção ao próprio pensene, né? O pensene aqui, para quem não está muito acostumado aos conceitos da Conscienciologia, é a reunião do pensamento, do sentimento e das energias conscienciais, que formam aí um todo integrado, ou seja, não é possível a pessoa pensar sem sentir ao mesmo tempo e sem emanar um padrão específico de energia. Então, isso na Conscienciologia é agrupado no conceito de pensene. E aí o meta-pensene, que o Rui estava nos explicando, seria quando a pessoa volta a atenção, ou seja, cria o pensamento a respeito dos seus próprios pensamentos. O pensene sobre o próprio pensene. É um processo de reflexão. Nesse mesmo exemplo que você dava da pessoa que cruza com outra e o amigo não a cumprimenta, o que seria um meta-pensene? Para ficar bem prático. O pensene primeiro. O pensene seria, eu interpreto que o indivíduo ele está sendo topetudo, né? Entendo que ele, dessa forma, está me desprezando. Sinto raiva. A raiva altera as minhas energias, né? Afeta todo o meu sistema bioenergético e vai afetar também o corpo físico, as energias até físicas. A pessoa eventualmente pode ter suor nas mãos. Suor nas mãos, ruboriza, né? O batimento cardíaco acelera um pouco mais, né? Então, o sangue sobe, né? Como fala. Sangue sobe, quer dizer, já houve a alteração física. Tudo então, veja, baseado na interpretação que ele fez. Tudo na interpretação. Você vê o processo do pensene. Essas coisas são todas conectadas. O pensamento, o sentimento, a emoção e já a energia sendo afetada, né? Alterada nesse caso, desorganizada nesse caso. O meta-pensene, então, seria quando ele para e reflete sobre tudo isso. Olha, eu estou interpretando que ele me desprezou, mas pode não ser bem assim. Sim, exatamente. Essa interpretação está me levando a exacerbar a raiva está me alterando fisiologicamente, fisicamente.
E esse trabalho de fazer a monitoria e também buscar alternativas é que então definiria essa chamada metapensenidade. Agora, com a falta de reflexão, Max, eu queria te perguntar, na realidade você acaba ficando sujeito aí a outras até influências externas, seria isso? É porque o que acontece é o seguinte, a pessoa ela vai estar, vamos dizer assim, no primeiro passo, ela não pensa no que ela está sentindo, não faz essa introspecção, né? À medida que ela começa a fazer isso, ela começa a perceber o que ela está sentindo. Então, ela chega num estado que a gente chama aí, por exemplo, um dos sinônimos seria autoconsciência emocional. É a pessoa estar consciente por as emoções que ela está tendo em cada momento. Só que, à medida que a gente vai aumentando o nosso domínio das emoções, começa a entrar determinadas variáveis que poucas pessoas hoje têm conhecimento, que é, por exemplo, a variável das consciências extrafísicas, ou seja, as consciências que já não têm mais o corpo físico. As que passaram pela morte, né? O pessoal conhece aí como entidades, guias, exatamente, espíritos, né? Isso aí. Então, o que acontece? Essas consciências, elas também têm suas energias. Então, se uma consciência como essa, desequilibrada emocionalmente, mesmo sem o corpo, ela pode estar desequilibrada emocionalmente. Se ela se aproxima de mim, o que pode acontecer? Existe uma relação, existe um acoplamento das minhas energias com a dela, pode acontecer. Esse acoplamento começa a fazer com que eu sinta um padrão de emoções, às vezes, e de pensamentos também, mas aqui a gente está focando nas emoções, que essa consciência tem. Que esse outro espírito, ou que essa outra entidade tem, que na verdade não é a sua. Que não é a sua. Então, veja só, isso coloca mais uma variável para a pessoa que está querendo ter o domínio emocional. Não adianta mais apenas ela olhar para o nível, para as suas emoções, para o tipo de emoções que ela está tendo. Ela tem que começar agora a perceber as consciências extrafísicas, as pessoas que já morreram, conseguir agora diferenciar se aquela emoção que está aparecendo naquele momento é dela ou não é. Você entendeu? Então, olha só como que a coisa já começa a complexificar. É complexo? É sim. A consciência que somos nós é extremamente complexa. Né? Nós estamos aqui falando que nós não somos este corpo. Nós temos vários corpos. Essa consciência ela está usando um outro corpo, mas ela ainda continua viva, continua tendo suas emoções, seus pensamentos, tudo isso. E ela influencia a nós nessa dimensão. Quem é que está mais presente nessa dimensão, nos influenciando? Muitas vezes aquelas pessoas, parentes, conhecidas, que já morreram, que às vezes, por falta de informação ou nada, estão às nossas voltas. Então, às vezes, de repente, a pessoa está num determinado contexto, aí ela sente aquela saudade de um parente que já morreu. Às vezes fica até meio triste, meio depressiva por causa disso. Aí, uma coisa que vale a pena a pessoa pesquisar é, será que esse sentimento é só dela? Será que aquela consciência não se aproximou dela naquele determinado momento? Isso pode estar acontecendo. E isso, gente, acontece bastante. As pessoas não falam muito disso porque não têm conhecimento sobre essa realidade. Mas isso é um fato. Para quem já conhece um pouquinho mais de energia, para quem consegue ter experiência fora do corpo, a gente começa a comprovar que isso é uma realidade. Agora, para a gente começar a perceber isso, porque a pessoa que está em casa pode se perguntar, poxa, mas como é que eu vou ter esse nível de discernimento para até perceber se é o caso, se a emoção é uma reação minha, se é alguma reação de alguma pessoa que está próxima, que já morreu. Aí é muito importante essa questão da autoconsciência emocional, claro, que você estava falando e que o Rui chamou também pela Conscienciologia de metapensenidade. Né? Então é muito importante que ela saiba, que ela tenha contato e que ela conheça bem quais são os tipos normais, naturais de emoções que ela geralmente tem, pensamentos que são dela normais, naturais e que não é, que foge desse padrão, né? Esse exemplo que você deu é interessante. Tem pessoas que a gente conhece assim que são pessoas que estão sempre bem, né, de alto astral. Então, eu conheço gente assim. A pessoa está sempre bem, de bem com a vida, conversa com todo mundo e tudo. Aí, de uma hora para outra, a pessoa começa a se sentir triste, deprimida. Aquilo, muitas vezes, pode até ser dela, algum medicamento, alguma coisa que ela tomou, pode ser. Mas nesses momentos vale a pena a pessoa ver. Por quê? Todo mundo tem um padrão mais estabilizado, assim, de emoções preponderantes que estão mais constantes em nós. Então, essa pessoa aí que eu estou comentando, ela já sabe, toda vez que começa a aparecer, ela começar a ficar uma tristeza, assim, sem mais nem menos, ela já começa a perceber,
eu não tenho motivo para estar triste.